Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Olhar Analítico. Nesta oportunidade estaremos dando seguimento ao pensamento filosófico sistematizado do ilustre filósofo Baruch de Spinoza. Estaremos desenvolvendo nesta ocasião o texto intitulado Profetas e Profecias na visão deste grande filósofo. Portanto, sem mais delongas, vamos ao conteúdo magnífico e extraordinário que nos aguarda nesse texto. No intuito de retirar o suporte teológico da política, Spinoza propõe uma leitura crítica das Escrituras Sagradas. Unindo o conhecimento histórico do povo hebreu ao conhecimento filológico do hebraico antigo, o filósofo que era de origem judaica, que era um judeu praticante, pôde olhar para os textos religiosos de maneira aguda, profunda e penetrante. A crítica permitiu que ele entendesse como os textos sagrados engendraram o contexto de sua sacralização, ou seja, permitiu lê-los como um livro comum. Tenhamos comum aqui do ponto de vista de um judeu, não tenhamos comum aqui do ponto de vista de senso comum, ou seja, o que é comum para nós, não é? Brasileiros ou outras nações que não são judaicas e muito menos judeus praticantes como era Spinoza. Então tomemos aqui a palavra comum no contexto do que era comum para um erudito como Spinoza. Dito isso, vamos adiante. Spinoza se comporta como quem pretende desmontar uma máquina a partir de dentro, peça por peça. Ele vê todo tipo de delírios acobertados pelo que pretensamente está escrito na Bíblia e se propõe, com toda a seriedade com que faz filosofia, a analisá-la. Quase dá para ver ele dizendo aos teólogos: vocês estão dizendo isso? Tudo bem, vamos lá ver se isso está realmente escrito dessa maneira. Já sabemos, Spinoza nunca menospreza, ele tenta compreender. Em se tratando da religião de seu povo, de sua família, de sua história, não poderia ser diferente, não é? Isso não significa, entretanto, que se possa permitir que se molde, abre aspas, como pedaço de carne, fecha aspas. Ele diz o que está escrito, e ponto final. Uma leitura crítica deve mostrar até onde a interpretação pode ir, e principalmente onde ela deve parar. Eu abro aqui um parênteses para, fora do texto em questão, dizer que, para mim, não é, a interpretação bíblica mais confiável foi e sempre será a interpretação histórico-gramatical, onde eu me utilizo das ferramentas de gramática e das ferramentas históricas para colocar o texto bíblico em seu devido lugar. Que lugar? No lugar em que o escritor queria que o texto estivesse quando ele escreveu. Ou seja, o texto bíblico ele só tem um sentido. O sentido que o escritor deu quando desenvolveu o texto bíblico. E nós só chegamos a esse ponto de vista, nós só chegamos a esta conclusão quando nos utilizamos de ferramentas gramáticas e histórico.
Então aí nós temos o método de interpretação mais confiável de todos, o método histórico-gramatical. Vamos adiante no que diz Spinoza. Todo tipo de conflitos religiosos nascem de leituras divergentes sobre detalhes misteriosos. Assim, a leitura das Escrituras deve começar pela análise das falas mais contraditórias possíveis, aquelas que mais geram controvérsias, a dos profetas e das profecias. Abre aspas. Profecia ou revelação é o conhecimento certo de alguma coisa revelada por Deus aos homens. O profeta, por conseguinte, é o que interpreta as coisas que Deus revela para aqueles que dele não podem ter um conhecimento certo e que, por isso, só pela fé as podem partilhar. Spinoza, Tratado Teológico Político, tomo 1. Qual a diferença entre o conhecimento natural e o conhecimento revelado? Ambos são divinos, pois para Spinoza pode-se dizer Deus ou simplesmente natureza. Ou seja, o conhecimento que se segue da luz natural de nosso intelecto é divino porque se debruça sobre a natureza. O filósofo procura conhecer Deus pela razão. Os profetas hebreus, por sua vez, eram intérpretes de um conhecimento revelado e, portanto, distinto do conhecimento natural. Ambos os conhecimentos buscam compreender Deus. Então, a diferença entre eles não é o objeto que aprendem ou que apreendem, mas a causa que os move. A causa do conhecimento natural é a razão pura e simples, na sua capacidade de encontrar medidas, noções comuns entre os diversos modos de expressão da natureza. Por outro lado, a revelação é um tipo de conhecimento cuja causa é parcial, confusa, é uma imagem que precisa ser decifrada, interpretada. Assim podemos dizer que o conhecimento revelado parte da imaginação. A profecia é um tipo imaginativo de conhecimento, isto é, um tipo de conhecimento por ouvir dizer. O profeta ouve a voz de Deus e precisa interpretá-la. Ele nunca sabe a causa do que percebe, apenas percebe e precisa dar conta disso. Spinoza não se preocupa em dizer que essa percepção é falsa. Esse não é o ponto. Ao contrário, ele parte do princípio de que os profetas não mentiam ao dizer que ouviam a voz de Deus. Mas isso não nos leva a concluir que as profecias não sejam confusas e não garante que seus efeitos sejam eficazes. Para entender melhor como funciona a imaginação, podemos retomar um famoso exemplo da segunda parte da Ética de Spinoza. Sabemos que a Terra gira em torno do Sol, mas quando os ventos, ou seja, quando o vemos atravessar o céu, assim como os ventos, ele não deixa de perecer ou de parecer, girar em torno de nós. A nossa percepção nos dá imagens que existem de fato. O Sol parece mesmo habitar em torno da Terra. E isso, em si mesmo, não é falso. A imaginação é um tipo de conhecimento. Isso não se pode negar. O que não significa que ela seja capaz de conhecer acertadamente as relações. Abre aspas. Para profetizar, não é necessário um pensamento mais perfeito, mas uma imaginação mais viva. Spinoza, Tratado Teológico Político 1. Assim, o que distingue os profetas dos outros homens não é a sabedoria, não é um conhecimento da natureza, mas uma capacidade de viva imaginação.
Os profetas não são sábios, mas também não são homens comuns. São homens que têm uma força enorme de tomar a imaginação como realidade, que têm uma grande confiança para agir segundo imagens que recebem. As profecias são imagens que na mente do profeta são tão fortes que o incitam a ter fé, a ponto de interpretá-las como palavra revelada por Deus. Percebam que o que Spinoza está dizendo é bastante subversivo. A causa primeira da revelação é a natureza da mente do profeta. Não é uma distinção externa, cuja regra seria um homem escolhido por Deus, mas simplesmente uma singularidade interna, a maneira de funcionar da mente do dito profeta. A revelação surge da mente do profeta, não por vontade de Deus. Então a própria ideia de revelação perde o seu valor. Deus não revela propriamente nada, é o profeta que usa a imaginação para interpretar os sinais que recebe. Assim podemos dizer que as Escrituras são a narrativa imaginária do encontro de determinados homens com o mundo, assim como as profecias são as vivências de homens eminentemente imaginativos no seu encontro com o mundo. Abre aspas, os profetas não eram dotados de um pensamento mais perfeito, mas do poder de imaginar com mais vivacidade, e os relatos da Escritura provam-no abundantemente. Spinoza, Tratado Teológico Político, tomo 2.1. Como exemplo, Spinoza toma a expressão de Deus, ou seja, abre aspas, de Deus, fecha aspas, de Deus, para mostrar como aquilo que costuma-se entender como atos milagrosos de um Deus soberano são simplesmente maneiras de descrever o extraordinário. Assim, tudo que ultrapassa a compreensão é de Deus, abre aspas, de Deus, fecha aspas, é de Deus. É uma maneira superlativa de dar conta do imensurável. A expressão que liga um fato a Deus é apenas uma hipérbole para dar conta do inconcebível. Mais uma vez, apenas uma operação imaginativa da mente humana. Não se conhece a causa do trovão, do temporal. Atribui-se a Deus. O mesmo vale então para a voz, abre aspas, de Deus, fecha aspas, é de Deus. É a mente do profeta extraindo uma imagem viva daquilo que percebe e que o justifica a profetizar. Isto é, falar o que acontecerá, como os eventos se sucederão, quais as exigências e etc. Outro argumento, as profecias sempre necessitam de sinais que as confirmem. Para ser considerada por todo o povo como palavra de Deus, uma predição depende de alguma prova de realidade. Por quê? Porque sem essa prova, a profecia não passa de um delírio imaginativo da mente humana. O profeta não move argumentos racionais, ele não convence senão com outras imagens, frutas da mesma imaginação, como signos de confirmação e etc. Sem eles, suas profecias não passam de besteiras ilusórias, histórias divertidas a serem contadas a um público moldado, doutrinado e, sobretudo, pronto e propenso a ouvir o que quer que seja falado. É atipicamente ou atípica mentalidade que só enxerga em uma direção. O entendimento das profecias como frutos imaginativos
nos permite entender o porquê das dissonâncias entre elas. Os próprios 10 mandamentos têm variações na exposição dos diferentes livros do Antigo Testamento. Muitas histórias mudam completamente entre um livro e outro, não só na maneira como são contadas, mas nos próprios fatos que são mencionados. Como podem variar as profecias? Simples, elas dependem do corpo do profeta. Claro, se a mente é corpo, as próprias imagens que cada profeta recebe são apreendidas de maneiras diferentes. O aparelho psíquico, o aparelho mental, ele vai ter uma percepção subjetiva de indivíduo para indivíduo. Cada um interpreta a experiência dentro de sua singularidade ou de sua subjetividade particular, de acordo com a constituição do seu corpo. Salomão é erudito, Isaías é justo, Moisés é líder. Isso graças a um corpo diferente e uma história própria. Não há como as profecias serem as mesmas, ou seja, não há mistério nas divergências proféticas, simplesmente subjetividade humana de cada indivíduo. Se atentarmos bem a esse ponto, Spinoza implodiu o conhecimento revelado. Ele não passa de viva imaginação, próxima ao delírio, confirmado por signos fortuitos. Sabemos com certeza, portanto, que os profetas não eram filósofos, mas o que eles eram, então, apenas homens delirantes que foram levados a sério. Será? É o caso da maioria dos profetas que vemos por aí em nossos dias? Sim, sem dúvida. Mas Spinoza não dirá o mesmo dos profetas bíblicos. Ele dirá que sua superioridade estava em outro ponto, que não a sabedoria. Abre aspas. Sob tais considerações, a profecia é inferior ao conhecimento natural, que não tem necessidade de qualquer signo, mas envolve por sua condição a certeza. Com efeito, essa certeza profética não era certeza matemática, mas somente moral. Fecha aspas. Spinoza, Tratado Teológico Político, tom 2.3. Os profetas são homens de fé, que agem segundo certezas morais. É por isso que há tantos maus profetas. Moisés já falava, abre aspas, ou, abre parênteses, Deuteronômio 13, fecha parênteses, dos falsos profetas, fecha aspas. Spinoza nunca questiona a boa intenção dos profetas bíblicos. Ao contrário, ele acredita que eles entraram para a história do povo hebreu por terem sido grandes líderes com senso de bondade e justiça abundantes. Sabemos que Spinoza não poderia ter dito o contrário. Sua vida estava em risco, por muito menos. Mesmo assim, o que de fato interessa é que Spinoza circunscreve a validade do conhecimento profético. Por mais bem intencionado que seja, ele não garante verdadeiro conhecimento e por isso não deveria ser ovacionado pela multidão. Abre aspas. Insisto porque acredito ser esse ponto suma importância ou de suma importância. Disso, efetivamente, concluirei que a profecia jamais aumentou a ciência dos profetas, mas os deixou em suas opiniões pré-concebidas e que, por conseguinte, não estamos obrigados a dar-lhes fé no que se refere a coisas puramente especulativas, fecha aspas. Spinoza, Tratado Político Teológico 2.1 e 2. A questão é que os profetas extrapolam o seu campo de conhecimento. Quando nos enchem de conselhos e regras universais que nada nos tocam,
Spinoza não questiona a força dessas figuras históricas, mas restringe o alcance do seu poder, contestando as bases da sua maneira de conhecer. A imaginação nunca fez de ninguém o sábio. Ao contrário, manteve os homens presos aos seus preconceitos. O profeta não é capaz de conhecer Deus pelo entendimento da necessidade. Portanto, a superioridade das Escrituras não está no plano ético, nem especulativo, mas no campo moral, enquanto história do Estado hebraico e da teocracia mosaica. Assim, o texto bíblico vincula-se não à evidência e razão, mas à imaginação, crença, necessidade de persuasão. Sabemos como a autoridade profética é tomada de assalto pela teologia que faz um amplo e impotente uso da imaginação a despeito da razão. A tarefa do filósofo é restringir o campo de atuação da imaginação, operá-la para fins melhores do que os da profecia. Assim, o profeta, mesmo que verdadeiro, não passa de um fanático, se comparado com o sábio. Abre aspas. Tudo o que a malícia humana puder inventar de mal e de absurdo será permitido sustentar e pôr em prática sob a coberta das Escrituras. Fecha aspas. Spinoza, Tratado Teológico Político 2.13. Encerramos aqui, queridos amigos, o nosso estudo magnífico sobre o texto espinosano, Profetas e Profecias. No nosso próximo encontro aqui no podcast Olhar Analítico, todos vocês estão convidados a mergulhar em mais um tema, em mais um texto magnífico do filósofo espinosano. Spinoza, por sua vez, dispensa comentários. É um filósofo ético e comprometido com a sua visão filosófica. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.